E aí, pessoal do sétimo ano, Matheus Viana aqui de novo, para a gente terminar de estudar as características gerais do reino das plantas, nesse segundo vídeo dessa semana, tá bom? Então a gente já viu lá como é que ocorre a fotossíntese, do que a planta precisa e o que ela produz, tá? Só que o que acontece? As plantas, e isso não acontece só com as plantas, não. Ao longo da evolução, o organismo dos seres vivos entendeu que se o indivíduo está se alimentando de uma quantidade é, maior do que ele precisa, pode ser que em algum momento falte alimento. E aí é interessante pegar esse excesso e armazenar de alguma forma no organismo. A planta, ela faz isso produzindo uma substância chamada amido. O amido é uma substância muito grande, é uma molécula muito grande, que nada mais é do que várias glicoses ligadas umas nas outras. Um monte de glicose ligada, um monte mesmo, centenas de glicoses se ligam e formam uma molécula gigantesca chamada amido. Se por acaso ficar muito tempo sem luz, se não tiver gás carbônico suficiente, se não tiver sais minerais, a planta tem a sua reserva, tem seu estoque de energia no amido. Ela vai lá, quebra o amido em várias glicoses, pega a glicose e usa na alimentação, para produzir energia para ela. Tá? Isso é uma característica geral de plantas. As plantas tendem a guardar, a acumular a glicose que é produzida mais do que ela está consumindo em determinado momento. O excesso de glicose fica acumulado, guardado nas plantas. Geral, uma característica geral de plantas. Só que cada espécie de planta armazena esse excesso de glicose em um determinado órgão. Nem todas as plantas acumulam o excesso de glicose no mesmo órgão. Algumas pouquíssimas plantas, e mesmo assim em pouquíssima quantidade, na verdade, desculpa, as plantas no geral, mas em pouquíssima quantidade, armazenam um pouquinho dessa glicose nas folhas. Fica guardado só um pouquinho mesmo, de leve. Então, uma folha tem um acúmulo pequeno de glicose nela. Outras espécies de plantas, muito mais comum isso, armazenam nos frutos. O fruto é doce porque tem um monte de açúcar, não necessariamente a glicose. Tem vários açúcares que são produzidos e que ficam acumulados nos frutos dessas espécies. Algumas outras plantas de outras espécies armazenam o excesso de glicose nas sementes. Você olhar aí, por exemplo, é um feijão. O feijão que a gente come é uma semente. E nessa semente está acumulada o excesso de glicose que foi produzido pela fotossíntese e a planta não consumiu naquele momento. No caso específico da semente, a maior parte desse excesso de glicose vai ser consumido pelo embriãozinho, pelo filhotinho de planta que está dentro da semente. Então, o milho faz isso, o feijão faz isso. E o milho também. A semente do milho, ela acumula glicose, excesso de glicose, sob a forma de amido. Você já deve ter escutado a expressão amido de milho, né? É por causa disso. É, Algumas outras plantas armazenam nas raízes. É o caso da beterraba. Se você olhar para essa beterraba aqui, você consegue ver a parte que a gente come propriamente dita, é a raiz. Ué, mas então o que é isso aqui? Esse fiapinho aqui? Esse fiapinho é outra estrutura da raiz também. Então, quando se fala em beterraba, a parte que a gente come é uma das partes da raiz, que é onde ela acumula o excesso de carboidrato produzido. Aí tem o caule e as folhas. Então, a beterraba, o que a gente come da beterraba, é só a raiz. Algumas outras espécies também armazenam nas raízes, como a batata doce, a mandioca.
A cenoura. Essas espécies de plantas todas acumulam o excesso de açúcar nas raízes. No caule, outras espécies armazenam o excesso de glicose, como, por exemplo, a batata inglesa. Se olhar nessa imagem, você vê o caule da batata inglesa, aqui, ó, que é o que a gente come da batata inglesa, o caule. Aí começa a sair aqui, ó, tipo um galhozinho de onde vão sair as folhas. Aqui uma folha aqui, ó. E essas partes mais fininhas aqui são as raízes que saem da batata inglesa. Então a batata inglesa é o caule da planta que está armazenando o amido. E existe também, aí são alguns exemplos, plantas que têm uma estrutura chamada nectário. Você já ouviu a expressão, a palavra néctar? Néctar é um líquido rico em açúcar, é um líquido bem docinho, que os insetos, quando você vê uma abelha sobrevoando uma flor, ela está ali em busca do néctar. Ela se mete ali no meio das pétalas. O nectário, se você reparar essa imagem aí, você vai ver que as estruturas estão escritas em espanhol, tá? Não se preocupa, porque eu escolhi essa imagem só porque eu achei o desenho bem feito e as indicações aí. Por enquanto, você não vai precisar saber. E quando você precisar saber, elas não estarão em espanhol. Pode ficar tranquilo. O importante dessa imagem é essa palavra aqui, ó, nectário. O nectário fica na base da pétala. Está apontando ali na setinha, mas eu vou mostrar para você aqui. É essa estruturazinha aqui, ó. Esse pontinho verde aqui na base da pétala. Aí libera um líquido cheio de açúcar, muito docinho, que os insetos querem comer. Eles se metem ali, se sujam todos de pólen, aí levam o pólen para outra flor, e isso já ajuda na reprodução das plantas. A gente vai estudar isso também com um pouquinho mais de detalhe. Por enquanto, é só o bacana aqui é só você entender a questão do nectário, que é um líquido rico em açúcar. E, para terminar as características gerais, para a gente terminar aqui a nossas informações sobre as plantas, sobre o reino das plantas, a gente vai falar sobre os filos. Só que nesse momento, agora, nessa semana, a gente só vai ver assim, as características diagnósticas, as características que você olha assim e fala, poxa, as briófitas têm essas características, a gente vai falar bem rapidinho. As pteridófitas têm, a gente vai comentar bem superficialmente as características desses filos. Porque, por exemplo, na semana que vem a gente vai estudar briófitas e pteridófitas. Então a gente vai ver, vai estudar quem são as briófitas, quais são as características, como é a reprodução, os nomes das estruturas. A gente vai aprofundar o conhecimento dentro das briófitas. E das pteridófitas também, mesma coisa. Agora, nesse momento aqui, a gente só vai ver assim, quais são as principais características, como você diferencia uma da outra rapidamente. Então, vai ser bem mais simples a aula de hoje. Acho que semana que vem a gente aprofunda nesse conhecimento aí. Então vamos lá. As briófitas. As briófitas são os musgos. Existem outros exemplos, a gente vê semana que vem. Os musgos são plantas bem pequenininhas, são muito pequenas. A gente vai ver por que elas são tão pequenas, que característica que faz com que elas não consigam alcançar grandes tamanhos. São muito pequenas. Quando você pensar em briófitas, então assim, briófitas, o que não pode deixar de vir à sua cabeça? A ausência de vasos condutores de seiva. Então você pensa na briófita, pensa nos vasos condutores de seiva, elas não têm vasos condutores de seiva. Tudo bem, mas o que é um vaso condutor de seiva? A gente pensa no ser humano. Para que substâncias circulem no nosso corpo, a gente tem os nossos vasos sanguíneos, que são estruturas por onde o sangue passa. Nas plantas, as substâncias também precisam circular pelo corpo da planta.
Lembra que quando eu falei de fotossíntese, que eu falei que a água e os sais estão lá no solo e precisam entrar pela raiz para depois serem levados até a folha, lá em cima? Quem faz esse transporte são os vasos condutores de seiva. Porque assim como existe um líquido dentro dos nossos vasos que a gente chama de sangue, por causa da composição dele, o líquido que percorre os vasos condutores das plantas é chamado de seiva. A gente vai ver um pouquinho melhor, existe seiva bruta, seiva elaborada. A gente vai estudar isso quando a gente for falar dos filos especificamente. Então, para conduzir essa seiva, algumas plantas apresentam estruturas chamadas vasos condutores de seiva. São os vasos que conduzem a seiva pelo corpo da planta. As briófitas não têm vasos condutores de seiva. Elas não têm essa estrutura. Ué, Matheus, calma aí. Você falou que as plantas têm vasos condutores para transportar as substâncias. E acabou de dizer que as briófitas não têm vasos condutores de seiva? É isso mesmo. O transporte dentro do corpo das briófitas acontece de uma célula para outra. Então, a estrutura que está lá no solo absorve água e sais. E em vez de essa água e esses sais irem para a estrutura responsável pela fotossíntese por um vaso que conduz essas substâncias, as próprias células da planta que pegaram a água e os sais minerais passam para a célula de cima, que passam para a célula de cima, que passam para a célula de cima, até chegar a uma célula que tenha clorofila e que vai conseguir realizar a fotossíntese com aquela água e aqueles sais minerais. Então é um transporte diferente dos outros grupos de plantas, já que as briófitas não apresentam vasos condutores de seiva. Nas pteridófitas, tem como exemplo mais famoso as samambaias, a gente vai ver outros também quando a gente for estudar as pteridófitas. Os vasos condutores de seiva estão presentes. Então, é uma novidade, olha. A gente vai estudar nessa ordem os filos. Tem as briófitas não têm vasos condutores de seiva. Mas os vasos condutores de seiva aparecem nas pteridófitas, elas já têm. Então, o transporte da seiva dentro do corpo das pteridófitas ocorre por vasos condutores de seiva. É muito comum no estudo da evolução chamar isso de novidade evolutiva. É um grupo, é uma característica que não tinha num grupo, mas num grupo anterior, e num grupo que surge, existe essa novidade, essa característica que o grupo anterior não tinha. Então, briófita não tem vaso condutor de seiva. Pteridófita tem vaso condutor de seiva, uma novidade evolutiva no grupo. E os outros dois, lembrando, a gente está falando, são 5 reinos de seres vivos, a gente estudou, vocês já estudaram Monera, Protista, Fungi, e agora a gente está vendo o reino das plantas. Reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Se a gente está estudando um reino, ele é dividido em filos. Então a gente vai estudar os filos do reino das plantas. Esses filos são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas, como principal exemplo pinheiro, as gimnospermas têm vasos condutores de seiva, elas apresentam, assim como as pteridófitas também têm. Só que a novidade evolutiva das gimnospermas são as sementes. Então, as gimnospermas apresentam sementes. Semente serve para proteger e ajudar a dispersar o embrião, a espécie, porque contém um embrião. A semente protege o embrião, tem nutrientes para o embrião dentro da semente. E se essa semente cair longe da planta mãe, você está ajudando a espalhar, a fazer aquela espécie ocupar outros ambientes. A gente vai estudar com bem mais detalhes a importância das sementes. E as angiospermas são as plantas que muitas vezes são chamadas de completas, que elas têm todos os órgãos que as plantas podem ter. Então, vaso condutor de seiva.
Semente, que foi a novidade evolutiva das gimnospermas. Flores, novidade evolutiva das angiospermas. As outras plantas não tinham flores. As angiospermas têm. Outra novidade evolutiva das angiospermas: frutos. Nenhuma outra planta tem fruto. Só as plantas que fazem parte do filo das angiospermas. Semana que vem a gente estuda briófitas e pteridófitas com um pouco mais de aprofundamento. Espero ter ajudado. Espero que tenha ficado claro. Obrigado. Até a próxima.